Então, esse era o título, né? Masculine Stances and the Linguistics of Affect on Masculine Ease. Já tive um pouco de dificuldade de traduzir o stances de cara, assim, né? Queria ver como que era usado em português. E aí, pesquisando alguns artigos sobre stance taking, eu achei como tomada de posição. E aí, mantive essa tradução ali dentro, no decorrer do texto. Algumas vezes vocês vão ver que eu vou colocar o termo em inglês entre parênteses, com essa preocupação de, às vezes, uma pessoa entende uma coisa, outra, né, entende outra, então deixei ali o original. Mas voltando ali no contexto, então o Scott começa a falar, né, que ele estava voltando da Austrália para os Estados Unidos. Acho que ele estudou um tempo na Austrália, fez algum tipo de estágio, não sei. Depois de um ano, né, morando lá, e chegou então no aeroporto de Los Angeles. E a partir dali ele começou a ouvir conversas e ficou refletindo sobre essa questão das masculinidades. Num outro texto dele, ele fala, né, que ele é um homem hétero, branco, estadunidense e tal, e que algumas pessoas estranham o fato de ele estudar questões de gênero, né? Então ele se posiciona bastante sobre, ele se coloca, né, nesse lugar, acho interessante, e ele também se preocupa em estudar as masculinidades, e pelo que eu vejo, um pouco mais das heterossexualidades, se a gente for pensar nesse recorte específico. É, acho que o texto fala um pouco sobre isso indiretamente, né? Ele esbarra nessa questão. E aí, ele vai discutir um pouco dessa postura de vaidade, que é o que a gente está falando, que é swagger, né? E esse sentimento de confiança e desconfiança, que ele está colocando como ease e confidence. E esses são temas que sempre estiveram nas análises do autor, né, em contexto de estudo sobre homens em fraternidades universitárias. Outra questão, ele usa bastante esse termo is, que depois, no decorrer do texto, eu entendi como se fosse algo do tipo de casualidade. No decorrer do texto, vocês vão perceber que eu vou mudar ali essa tradução do is para casualidade. Por quê? Na análise dele, ele vai entender que esse sentimento de is tem a ver com algo que não é muito planejado, que é uma coisa meio descontraída, né? É, então, isso como uma das características possíveis aí das masculinidades hegemônicas. E aí, então, ele retoma nessa questão de que ele estudava, né, os homens em fraternidades. Isso também apareceu em outros textos que a gente leu no grupo. É um local, digamos assim, de estudo por outros autores, né? Outros autores já estudaram isso também. Análise de conversações em fraternidades e tal. E aí ele fala então um pouco sobre os argumentos dele ali, né, já na introdução. Então, o autor argumenta que muitas das formas da linguagem associadas ideologicamente e descritivamente correlatas a masculinidades e homens estão conectadas a práticas de tomada de posição, que é esse stance taking, interacionais em que o falante masculino demonstra falta de preocupação, unconcern, conforto ou casualidade. Então, volta aí essa questão do is. Então ele já começa dando algumas pistas sobre a ideia que ele vai defender ali, que é basicamente isso que aparece aí na página 1 e 2. E aí, ainda defendendo as ideias dele, né, ele vai dizer o seguinte: o aprendizado e a repetição de tomadas de posição mudam os afetos dos falantes e das conversas que eles mantêm. Em última instância, as comunidades de fala de que eles participam. Então, aqui já é uma defesa da ideia dele, e é meio que já um tipo de conclusão, porque essa ideia vai aparecer de novo lá na última página. Então, o que que ele está defendendo ali em termos gerais? Que ahn, essas repetições de tomadas de posição vai alterar os afetos e, em última instância, né, vai alterar inclusive as comunidades de fala, que também é um conceito importante aí da sociolinguística que a gente já estudou em alguns encontros. Posso seguir? Então, essa era a primeira parte do verbal swaggering. Então, ele percebeu né, retomando aqui então o subtítulo, né? Essa forma de falar, que é como se fosse uma postura de vaidade dos homens estadunidenses, naquele contexto de volta, né, aos Estados Unidos, ele ficou se perguntando como isso é possível, que tipo de mecanismo da língua que tornam que isso seja identificável de alguma forma por algumas pessoas naquele contexto cultural, né, de Estados Unidos ali.
E aí, na sessão seguinte, ela vai falar sociolinguística, gênero e posição. O que se tem descoberto nos últimos anos no campo da sociolinguística é que nem todo mundo fala da mesma forma, mas a variação também não é aleatória. Ele vai fazer um pouco de um recorte aqui meio histórico, né, do avanço da área até chegar no ponto dele. Um dos focos tem sido investigar como diferentes modos de falar podem estar correlacionados com categorias como geração, classe, gênero, sexualidade e raça. Também é algo que a gente já percebeu, né, nos últimos artigos lidos. E ele vai trazer um recorte histórico ali da etnografia da fala, de Haim, 72, que estava preocupado então em compreender como as pessoas escolhem formas de falar baseadas em questões interacionais, especialmente o evento de fala de que elas estão participando, seu propósito e seus participantes. É, Fechou, né, gente? O que será? Vamos compartilhar de novo. Voltou? Ok. Voltou. Então aqui ele fala muito, nesse primeiro momento no texto, ele está preocupado em contextualizar a sociolinguística, né? E falar das possibilidades que existem depois, ou a partir de então, a partir desse momento. Então, muitos dos trabalhos conduzidos nos anos 1990 tinham como base explicações sobre por que as mulheres falavam de determinada maneira. E ele mesmo fala que era uma base sexista, né? E pouco se falava dos homens. E se falava dos homens não em contraste com as mulheres, mas nas suas particularidades. Então, o foco dele, né, é agora, a partir dessa percepção, de que, bom, primeiro se falava apenas das mulheres, né, como se houvesse um problema ali naquela fala. E aí, a partir do momento que ele decide, então, investigar a fala dos homens, ele quer fazê-lo não em forma contrastiva, mas tentando entender as particularidades dessas falas. E a partir daí ele vai começar a teorizar, né? Então, tudo isso para chegar no ponto que ele queria defender a partir desse artigo, né? Então, o gênero é indiretamente indexicalizado pela linguagem. Então, ele traz essa máxima e vai explicar como que isso acontece, né? Naquela figura que está lá na página 4 do PDF. Então, as formas linguísticas, né, isso aqui, indexicalizam diretamente posições, né, extensas, os atos de fala e atividades do discurso, que é esses speech activities. E então, são essas posições, atos e atividades que instituem ideologicamente categorias de gênero. Então, aqui está masculinidade, feminilidade. Logo, as posições, atos e atividades, elas fazem essa intermediação, né? Eles mediam o gênero. Então, elas ficam aqui bem no meio, né? Entre as formas linguísticas e as noções de gênero aqui embaixo. Por isso que ele está preocupado em estudar essas três categorias aqui, né? Os tenses, acts e activities. Porque eles são importantes para a gente entender como que acontece essa mediação entre as formas linguísticas e as categorias de gênero. E ele parte, então, desses três pontos. E aqui, né, no artigo em especial, ele vai falar mais das posições, das extensas. Num primeiro momento, eu tinha achado a figura um pouco confusa. Aí eu fiquei vendo a figura, voltando no texto, porque acho que a figura sozinha ela não explicava muito. Aí eu fiquei fazendo a leitura de ambos para ver como eu poderia explicar isso. E aí, então, ele explica, né, também que essa figura é uma adaptação de uma obra de Ox, de 92. A gente já leu algum texto dela também. A respeito do estudo, Kisling vai retomar alguns conceitos importantes, afirmando que, então abre aspas, né, quando as pessoas usam a língua, estão geralmente fazendo escolhas baseadas em preocupações mais imediatas do que a identidade, como as atividades do discurso, então ele vai usar aquelas categorias que estavam aqui na figura, né? Exemplo, amigável, formal, os atos que estão sendo empreendidos, se é um pedido, uma explicação, um insulto, um elogio, e a posição que está sendo tomada, amigável, engraçada, hostil e por aí vai. Então, usando de novo as três categorias que estavam ali na imagem. E aí, ele vai dizer o seguinte, que existem, tradicionalmente, algumas definições sobre essas posições,
que seriam três. Afetiva, quando ela está relacionada à emoção do falante. Interpessoal, relacionada à atitude do falante em relação aos interlocutores. E a epistêmica, quando ela está relacionada à maneira como o falante representa o seu conhecimento, suas asserções. Mas daí, na visão dele, do Kisling, as tomadas de posição têm a ver com. Então, ele vai reler essa teoria e falar com as suas próprias palavras como que ele entende isso. Então, primeiro, as tomadas de posição têm a ver com relações que as pessoas indicam com outros interactantes, que ele faz a relação com a interpessoal. Tem a ver com entidades sobre as quais falam, que ele vai entender como afetiva, que tradicionalmente está relacionada à emoção do falante, ele está entendendo como as entidades sobre as quais falam. E aqui tentando definir entidade, né? Então é algo que tem uma existência real e pode ser uma coisa também. E a fala em si, que é o que na teoria tradicional é entendido como epistêmica. Então, acho que ele está mais preocupado em reelaborar essa noção da afetiva, né? Que é o título ali do artigo dele. Ele quer explicar, então, essa questão da afetiva, reelaborando um pouco aqui como ela é vista tradicionalmente. Então, uma das questões do autor é saber se pelo menos uma forma reconhecível de masculinidade na cultura estadunidense é constituída por essas posições relacionadas a um afeto de casualidade ou tranquilidade, que é a ideia do easy, que também está no título. Então, como é possível reconhecer isso, né? De que forma é possível reconhecer isso? E de que forma é possível relacionar isso a uma masculinidade hegemônica na cultura estadunidense, né? Então, essa era uma das questões dele ali para a pesquisa. Ele vai buscar, então, relacionar o afeto à tomada de posições para entender como a conexão entre masculinidade e forma linguística é criada e reproduzida. Então, voltando aqui naquele esquema, né, ele quer entender isso aqui, como que acontece essa relação entre a forma linguística e a masculinidade, dentro desse contexto cultural que ele está analisando. É, continuando, né, na seção afeto e posição. Ele diz: existem várias maneiras de se conceituar o afeto, que passa desde uma ideia de uma origem, né, do afeto no corpo, pré-consciência, até a noção de que são sentimentos incipientes e virtuais. De qualquer maneira, nenhuma noção é suficiente para explicar afeto na forma linguística. Então existe essa lacuna, né? Ele reconhece que existe essa lacuna, que nenhuma noção é suficiente para explicar o afeto na forma linguística. Existem duas explicações ali que ele coloca como possíveis, mas nenhuma delas dá conta do que ele quer chegar. E aí, por isso que ele, né, faz o estudo. No fim das contas, o autor está preocupado em entender coisas que já aconteceram, ou seja, linguagem que as pessoas já produziram de alguma forma. Ele se coloca nesse lugar de tentar entender, então, algo que é material, né? Por isso que ele vai e conversa, ele vai e transcreve, né, uma conversa no artigo, enfim. Por isso que eu dei uma ênfase aqui no coisas que já aconteceram. Porque ele também não está preocupado na pré-consciência, nem nessa noção psicanalítica do afeto. Ele ainda defende que a interação sempre dá margem para usos não previstos da linguagem, e por isso ela não pode ser considerada puramente reificante, mesmo quando reifica. Então, vai aparecer isso em vários momentos, né? Essa preocupação dele em entender a interação, o interrelacional, né? Que o afeto ele estaria nesse momento, ou nesses movimentos, sempre. E que a partir daí nós temos usos imprevistos da linguagem, né? Que é impossível a gente dizer exatamente como a interação vai acontecer, que tipo de emoções que aquilo vai suscitar. E o Kisling vai citar esse outro autor, o Ederell, para trazer o conceito de prática afetiva, que traria um benefício de se olhar mais de perto como o afeto circula entre as pessoas. Isso é vantajoso para a sociolinguística, pois considera a noção de circulação cultural
e de mudança sociocultural implicadas no processo. Então, por que que ele traz, né, esse autor? Porque, aparentemente, ele foi o primeiro a entender o afeto como uma prática. E isso muda o olhar, porque a gente entende, então, o afeto como algo que circula entre as pessoas, e não algo que é pré-consciência ou pré-linguagem. Não é algo que está ali na interação. E aí, por isso que ele, né, acha importante trazer essa noção, porque ele vai concordar com essa noção e vai dizer como que ela acontece, então, no estudo dele. Mas ele reconhece também que existem dois problemas ao se entender o afeto como algo que é expressado e engatilhado, né, ali, triggered, pela linguagem. O primeiro é entender a língua como algo que é puramente representacional do que já está presente na mente humana, pois a língua é muito mais emergente e contingente do que simplesmente uma expressão de uma ideia a ser decodificada. Então, esse é um primeiro ponto, que vai dialogar ali com aquela crítica que ele faz sobre ser pré-consciência, né? E segundo é que, na visão do afeto como algo pré-consciente, o indivíduo tem nenhuma ou pouca agência, né, ou controle sobre essas emoções. Mas ele vai dizer que a própria terapia cognitivo-comportamental já sugere o contrário, já provou o contrário, né? Mesmo quando há respostas relativamente autônomas, essas respostas não estão presas além da consciência e nem são imutáveis. Então, ele coloca esses dois pontos para apostar de novo nessa imprevisibilidade e nessa importância da interação, da interrelação, para entendermos o afeto. Então, em termos gerais, e de acordo com as filiações teóricas do autor, o afeto é muito mais experienciado do que visto. Mas essas experiências engendram ações ou são criadas por ações, e tais ações e palavras retroalimentam a experiência. Então, o tempo todo essa relação que vai e volta, né? Uma coisa retroalimentando a outra. Então, de acordo com ele, haveria um problema também se separar afeto de discurso, pois o que defende é uma prática afetivo-discursiva. Então, ele junta os dois, né? Uma emoção, então, não repousa, land, sobre um único indivíduo. Então, de novo, ele está, né, reafirmando o caráter interacional das emoções. Já em relação à posição, o autor defende que alguém sempre toma uma posição em relação a um outro ou algo, ou ambos, e por isso ela é relacional. E aí ele define a posição pegando alguns conceitos do Goffman. Então, para ele, a posição é a criação de relações do falante com alguma figura discursiva, humana ou não. A origem está nas noções de animator, que seria o falante, e de figure, que seria a figura de Goffman, sendo que a posição estaria localizada no imaginário da conversação. E aí ele vai explicar um pouco melhor essas figuras, né? Então, animator seria a pessoa que profere os enunciados, figure seria os falantes manipulando suas múltiplas representações na interação. E aí ele dá o seguinte exemplo, né? Eu não mantive em inglês aqui porque achei difícil traduzir. The best way of to the best of my recollection, I think that I said I once lived that sort of life. Então, o que está em verde, ele atribui a figura do animator, então o my e o I think, que seria o quê? A pessoa que profere, né, os enunciados, essa seria a figura do animator. E o que está em azul seria essa figure, I once lived, que é uma das múltiplas representações que o falante pode ter durante a interação. Então, as duas, tanto a animator como a figure, operam no sentido de distanciar o animator da responsabilidade da asserção, o que cria um clima de incerteza ali nesse enunciado. Então, aqui é como se a gente tivesse duas figuras, né, duas pessoas. Aquela que está responsável, né, que se responsabiliza pela enunciação, e aquela que esse sujeito representa dentro da própria enunciação, que é essa manipulação, digamos assim, de uma representação possível
do falante na interação. A tomada de posição é um imaginário que estimula respostas afetivas autênticas em todos os usuários da língua. Isso ocorre de três maneiras, né, segundo ele. A primeira, estimulando afeto na recepção ou no interlocutor, que ele está chamando aqui de addressee, no animador e estimulando em contexto afetivo entre todos os participantes. Então, essa tomada de posição ela acontece tanto na recepção, como como que eu vou explicar? No enunciador, né, usando os termos de Charrodot, e no contexto total, geral, né, na interação em si, que estimularia um contexto afetivo. E aí ele dá um exemplo, que eu achei até melhor, porque estava tudo muito teórico até então ali no texto, né? Se eu performo posições relacionadas à casualidade, né, que ele fala que é o ease, e a confiança, eu estou performando uma masculinidade reconhecível. Mas depois o autor questiona que há mais do que performatividade, né, no exemplo. Que tal performatividade retroalimenta o afeto sentido pelos falantes, sendo que um padrão dialético de práticas afetivas emerge, em que as tomadas de posição levam à possibilidade de mudanças afetivas ou de se reforçar esse padrão pelos falantes. Ou seja, não se trata apenas de uma questão de performatividade, porque a performatividade ela vai também afetar a questão do sentido nos falantes. E essas tomadas de posição, à medida que elas tomam uma certa regularidade, elas possivelmente também vão levar às mudanças afetivas, né? Mudanças afetivas fora daquilo que já está sendo estabelecido, ou vai reforçar o que já está acontecendo. Então, se já existe um padrão ali masculino hegemônico, talvez se reforce esse padrão. Ou então, se existe uma interação diferente, né, que foge daquela linha, vai ter uma mudança afetiva na interação. Isso fica claro no exemplo que ele dá ali depois na transcrição, que os caras estão conversando num bar e tal, e aí ele diz que existe um alinhamento ali, né, dentro das tomadas de posições deles. E que aí depois, em algum momento, chega uma mulher. E aí que muda totalmente a interação, e ele até para de escrever sobre isso, porque já é outro assunto. Mas para a gente entender, então, que pode existir esse alinhamento e ele pode ser rompido em algum momento da interação. Nessa outra parte que eu traduzi, né, é assim que é, cara, that's what is always is, man. Não faltou o always, né? Mas enfim, essa ideia de uma continuidade, enfim. É, ele vai dizer o seguinte: algumas posições masculinas, né, que o autor percebe na transcrição relativa à conversa de homens em uma casa. Então, é a parte lá do artigo que ele faz uma transcrição, né, e ele vai perceber, então, algumas posições masculinas. São dois caras conversando, eles não estão na fraternidade, né, eles estão num bar, mas um deles é da fraternidade e outro não. Então, a primeira questão que ele percebe é o fato de Pete, que é um dos caras, né, e seus companheiros, não proverem bebidas. Então, eles têm a política do BYOB, que é traga a sua própria bebida. Isso aparece lá na interação, na conversa. Esse seria um primeiro ponto. O segundo seria o fato de as pessoas não terem muita atividade planejada, muitas atividades planejadas ou específicas a serem feitas na casa. Mas só beber ou jogar aqueles jogos que envolvem bebida. Ele até cita um, né, que é o CAPS. Tudo isso aponta para noções de casualidade. E aí eu lembrei, né, do livro do David Halperin, How to Be Gay, que ele vai trazer justamente isso. Essa ideia de que tudo que é planejado, que é muito artificial, entre aspas, está no senso comum atrelado às feminilidades, né? E tudo que é muito espontâneo, casual, que é essa ideia do is que ele está trazendo o tempo todo aí, né, no artigo, aponta para as masculinidades, né? E aí eu trouxe dois trechos aqui da obra dele,
que ele fala o seguinte, que os esportes, né, especialmente os esportes de grupo, de time, são entendidos como coisas que constituem ação. É isso que faz deles socialmente apropriados para os homens, né? E também os tornam afirmativos e consolidados para a identidade de gênero masculina. É, é isso também que os faz socialmente estranho para as mulheres. Então ele vai contrastar esses esportes de time, né, sendo atrelados à ideia de ação, a uma agência, a uma ação. Por outro lado, aqui, né, na outro trecho, ele vai falar que, em contraste, né, com esses esportes, as pessoas cujos trabalhos não é ganhar competições, né, e sim performar em um cenário ou num palco, algo assim, seja em teatro, na Broadway, na ópera, no balé, essas pessoas são feminizadas, consequentemente. Ainda que esses performers, né, geralmente tenham trabalhos super árduos ali, né, no palco, eles são considerados como se eles não estivessem fazendo coisas, e sim simplesmente aparecendo, né, appear. Por uma simples razão, a ação dessas pessoas é pré-determinada e ditada por estipulações de um script pré-existente. Então, na visão dele, tudo que é pré-determinado, que é ensaiado, que é ditado por questões, por um roteiro é, pré-existente, recai aí numa ideia de feminilidade. Em contraposição, tudo que é entendido como acional, espontâneo, casual, ele é atrelado, então, às masculinidades. Lembrei disso porque o Scott Kisling está falando muito dessa casualidade, desse is, né, que aparece muito aí na ideia do artigo. Então, voltando aqui pro Scott, né, pro texto. Outra questão que ele percebeu ali, né, é que relacionava, então, as posições masculinas. O uso de dude, né, que projeta na interação, uma suavização de algo anterior. Né, o fato de um deles dizer que todo mundo brinca de caps, que é esse jogo aí de bebidas. A repetição de everybody, everyone, always, né, são tomadas de posição que remete à sensação de casualidade também. Então, todo mundo faz isso, sempre acontece assim, nananã. Então, essa é a ideia de que é mais uma coisa, é mais uma casualidade. Há diferentes posições masculinas, ou como afirma Ox, múltiplas posições se constituem diferentes masculinidades. Então, eu achei isso importante. Então, são múltiplas posições se constituem diferentes masculinidades. Hoje em dia, a gente já falaria mais nesse sentido, porque existem diferentes masculinidades. E o autor, eu achei interessante isso também, ele reconhecer que a análise dele não se pauta muito no corpo, mas que é importante a gente falar sobre esse corpo, né? Então, ele descreve ali brevemente, né? Ele fala sobre as posições em que os falantes estavam. Então, eles estavam numa mesa de 4 lugares, em um bar, né? E a forma como um dos interactantes quase não olhava para seu interlocutor. Então, o tempo todo ele falava, né, olhando para o que estava acontecendo ali no espaço. Ele não falava muito olhando diretamente para o interlocutor. E isso ele entendeu, então, como um afeto de pouco investimento. Né? Então, era um afeto de pouco investimento em quê? No corpo do Pete, que era com quem ele estava falando. Achei isso interessante, assim, por mais que ele não. Acho que ele daria um outro estudo, né, sobre essa questão do corpo. Porque o corpo, as masculinidades hegemônicas têm um certo agir, um mover-se específico, entre aspas, ou algumas regularidades na questão do corpo. Assim como ele está observando na linguagem, esse corpo também fala, né, sobre essas posições, essas tomadas de posição. Mas, como eu falei, eu acho que seria um outro estudo, assim, ele não daria conta disso agora. No trecho, né, na subseção Bros e Dude, ele faz a seguinte pergunta, né? Que tipo de evidência existe para relacionarmos posições de baixo investimento, né, que o Pete toma, ao enregistramento de masculinidade? E aí esse conceito, né, volta a aparecer do enregistramento, que também é um conceito
que ele trabalha no livro dele lá na introdução que a gente já leu. E aí eu trouxe só uma explicação breve aqui do próprio livro dele, né? Então, enregistramentos são estereótipos sobre maneiras de se falar e tipos específicos de pessoas que falam daquela maneira. Está na página 161 do livro dele. E também é um reconhecimento aberto de pessoas que conectam um jeito de falar a um tipo específico de pessoa. Aí lá no livro ele dá o exemplo do jeito de falar em Pittsburgh e ao jeito de falar da favela, que seria esse favelese aí. Então tudo isso está nesse livro aqui, né, que chama Language, Gender, Sexuality and Introduction, desse mesmo autor, do Scott Kingsley. Então só abrir um parênteses aí para relembrar o que era um enregistramento. Uma maneira de olharmos para os enregistramentos masculinos é notar práticas que, quando adotadas por mulheres, conferem uma descrição masculina, entre aspas, àquela mulher. Ou mesmo para objetos, se pensarmos que existem carros de homem ou carros de mulher. Isso aqui é uma fala minha, né? Isso também eu lembrei que está no livro do David Halpern, o mesmo livro que eu peguei ali, o How to Be Gay. Tem uma seção que ele discute muscle cars, como se fossem carros musculosos, né, ao pé da letra. Mas ele vai fazer essa discussão de por que existem carros que são vistos como de homem e carros vistos como de mulher. Ele também faz a discussão sobre alguns objetos da casa. Ele narra lá uma história, um episódio que aconteceu com ele, em que ele foi escolher, como é que chama aquele negócio? De pia, de cozinha, torneiras. Ele foi escolher torneiras para casa dele e também ele foi questionado sobre quais torneiras eram mais masculinas e quais não eram muito masculinas. Então, essas noções, né, de atrelar masculinidade e feminilidade aos objetos. Isso aparece também. E aí, voltando para os termos do artigo, né? Uma das indexicalidades típicas dos termos dude e bro são de posições descoladas e relaxadas, né? Que é o cool, laid back, que poderiam ser proferidas por, exemplo, skatistas e surfistas, né? Ele que dá esse exemplo lá no texto. E aí ele volta para as posições, né? De volta às posições. As conversas têm afetos, e eles vão além das posições intencionais ou emoções dos falantes, mesmo estando relacionados a eles. Afinal, os falantes estão sempre tentando conseguir algum tipo de acordo sobre o que está sendo significado. Isso é bem Charrodot, né, para quem trabalhou ou trabalha com Charrodot. Essa ideia, então, da gente estar sempre tentando conseguir um tipo de acordo, que ele chama de contrato, né? Então, a gente está sempre tentando firmar um contrato quando a gente está nas interações, para que a gente atinja algum nível ali de entendimento. Isso não quer dizer que os falantes não têm agência, mas sim que ela está sempre contingenciada pela interação com outros. Com os outros, como os outros enquadram uma conversa, como fazem pergunta, como as respondem. Então, isso está limitado a esse tipo de interação. O Charrodot não discute muito isso, mas na análise crítica do discurso, né, se discute essa questão da agência. Até que ponto nós somos agentes, né? Qual que é a margem de manobra que nós temos, né? Dentro do uso da linguagem, por aí vai. A conversa tem afeto por si só, o que é a colaboração entre os dois falantes. Então, para ele, a própria colaboração, o fato de estarmos colaborando como falantes, já iniciaria ali uma noção de afeto, tá? Talvez por essa própria concordância que nós temos em ouvir o outro, interagir com o outro, isso já seria uma primeira noção de afeto. E aí, a partir disso, ele vai seguir para outra seção, que é posição, afeto e casualidade masculina. Masculinidades hegemônicas estão para posições de investimento baixo, que dialogaria ali com essa noção de casualidade, algo que a gente não planeja, que é aquilo do is, né? Enquanto as não hegemônicas devem, entre aspas, se esforçar para consegui-lo. Isso fez muito sentido para mim, porque quando você não ocupa, não performa uma masculinidade hegemônica, e ela não é garantida a você, né? Você tem que se esforçar, né? Se deve, entre aspas, se esforçar para consegui-la.
E aí ele até fala sobre como alguns meninos, né, jovens, são socializados, então, desde criança, para fazer com que essa casualidade pareça natural. Essa casualidade, que é característica das masculinidades hegemônicas, pareça natural. Se seguirmos a definição, né, de que afeto é algo que não está na conversa, mas sim um sentimento, então o reconhecimento do afeto só ocorre pelos participantes na conversa e talvez na empatia que podemos sentir por eles, dados exemplos similares. Então, de novo, essa noção do afeto estando na interação e na inter-relação. E aí ele dá mais um exemplo, né? Ser um homem de sucesso ou atingir a masculinidade hegemônica implicaria sentir, então, um sentimento de casualidade masculina, que é esse is. Ou lutar para conseguir atingi-la à medida que se cresce, né? Se amadurece e se é socializado com essas premissas. Então ele vai dizer lá que os meninos jovens, né? Eles já são socializados para atingir essa naturalidade, entre aspas, essa casualidade, essa descontração característica das masculinidades hegemônicas. E aí ele conclui o seguinte, né? Ele espera ter mostrado que, quando usada na interação, a linguagem não necessariamente reflete os afetos individuais de seus usuários, mas estimula afetos em conversas e dialeticamente em seus falantes. Então ele retoma aquilo que eu falei lá na introdução, né? Que é essa noção, então, da interação, que é super importante para entender o afeto, que esses afetos não são pré-consciência, eles não são individuais, né, mas eles são estimulados, eles são engatilhados, né, usando os termos dele, em conversas que se retroalimentam, né, que retroalimentam as noções que nós temos de gênero, de identidade, a partir daquelas premissas que estavam na figura, né, de atividades, posições e ações, funcionando ali como um meio campo entre os usos linguísticos e as noções de feminilidade e masculinidade que nós temos. É isso, gente. Eu tentei dar uma resumida em alguns pontos. Alguns trechos eram mais teóricos de algumas questões que eu achei que não caberiam muito aqui, mas se alguém quiser trazer, pode trazer. Como eu falei, não é um texto não achei muito tranquilo, né, de ler pelos conceitos, mas a gente consegue tirar proveito, assim, de muita coisa ali que ele traz.